Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Para quem eu não vi, feliz Dia dos Pais. E que a gente possa, nesse momento, glorificar e exaltar o Pai de todos nós. Aquele que se fez exemplo quando veio na Terra e mostrou a sabedoria de dar, de se doar, mas sempre com o que nós realmente precisamos e não o que nós queremos. Porque o que nós queremos vem de um capricho. Nós não sabemos o que é bom para nós, mas o Pai, o verdadeiro Pai de todos nós, o Senhor, Ele sabe. Então que esse Dia dos Pais tenha sido em homenagem e comemoração ao Pai de todos nós. Mas para você que é pai aqui na terra e que segue o exemplo do Senhor, feliz Dia dos Pais. Que esse dia seja prolongado pelos 364 dias do ano, porque nesses dias diários, nessa rotina, é que somos pais, é que procuramos ser melhor cada dia que passa, porque tem alguém que se espelha em nós, que procura seguir nosso exemplo. Então nosso exemplo tem que ser o melhor de todos. E só tem uma fonte para nós buscarmos sermos melhor, que é o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Estou feliz demais que você está aqui, que você continua estando aqui e comigo, junto comigo, procurando expandir e fazer crescer ainda mais os seguidores desse canal, os seguidores da Palavra de Deus. Porque esse é o propósito desse canal. É exaltar o Senhor, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Para falar dele, para entender cada vez mais tudo que ele nos deixou nesse santo livro como regra de vida. Então vem comigo, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, para chegar o mais longe possível para esse canal crescer. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. A palavra de hoje, meu irmão, está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. E diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu irmão, em miúdos, o seu inimigo não é o seu colega de trabalho, o seu inimigo não é o seu vizinho, o seu inimigo não é o motorista de trânsito que te fechou. O seu inimigo é aquele que quer carregar tua alma para o inferno. O seu inimigo já está derrotado. Palavra do Senhor. O inferno o espera. Mas ele não quer ir sozinho. Ele quer arrastar o máximo das criaturas do Senhor, que hoje foram feitos filhos de Deus, para junto do inferno eterno que o aguarda. Meus queridos, existe um erro muito grande na história quando o assunto é batalha espiritual. Excesso e escassez de ênfase. Há aqueles que atribuem tudo o que acontece ao diabo, a demônio. E há aqueles que simplesmente não acreditam nas Escrituras quando elas falam dessa batalha espiritual pelas nossas almas. Pessoas que literalmente dão uma topada e dizem que foi o diabo que botou o pé. Mas Jesus, na passagem dele na terra, repreendeu demônios que possuíam pessoas e em outras ocasiões simplesmente curou as pessoas, mas sem citar o nome demoníaco. Então, meu irmão, o que a palavra diz, inclusive tem um trecho aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, versículo 1 só não, do 1
ao 3. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, meu irmão, nem tudo é o diabo. Tem muita coisa que vem de você, do pecado que você ainda cultiva dentro de você. Daquela rotina de eu sou assim, não vou mudar. Esse pecado, isso você não pode atribuir ao diabo. Isso aí depende de você. Você simplesmente se acostumou a ser assim, e para você tá bom, e as pessoas é que tem que te aceitar assim, e por conta disso você faz muita gente sofrer, mas isso aí é seu. A palavra também diz que não existe, que Deus não permitiu fardo nenhum que nós não possamos carregar. Em miúdos, Deus está dizendo o seguinte: você passa por isso, você tem isso ou aquilo na sua vida, mas você pode com isso, porque eu determinei assim. Então, meu irmão, se hoje você passa por uma situação que, vamos dizer assim, aquele, como nos filmes, né, o lado escuro, que todos nós temos, mas você pode com ele. Deus permitiu, ele não te deu, mas ele permitiu que você tivesse, porque ele sabe que você pode com ele, mas você não pode sozinho. Você só pode se você convidar o Senhor para vir nessa jornada com você, porque ele é a força que você precisa para combater. Irmão, veja, vou citar novamente e não canso disso. Jesus andou 40 dias, 40 noites no deserto, e a arma do Senhor Jesus contra Satanás era a palavra de Deus. Ele não precisou lutar sozinho contra Satanás. Ele usou a palavra de Deus, que é a espada da salvação. Palavra de Deus, meu irmão. Na palavra está dizendo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que foi que Jesus fez? Resistiu ao diabo. Contra a palavra de Deus, o diabo não pode nada. Mas quero também te chamar para uma outra verdade que essa palavra nos traz e a gente é negligente. Batalha espiritual. A palavra já está dizendo: se é espiritual você não vê. E a gente está tão imerso nesse mundo físico, material, e a gente acaba sendo negligente com o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo. Porque se Deus é espírito, meu irmão, o diabo também é. Você não vê ele, mas ele está ao seu derredor tentando te tragar. E quando a palavra diz que a nossa batalha não é um contra o outro, está dizendo: a nossa batalha é contra o espírito do mal, aquele que se rebelou contra Deus. E ele se manifesta de várias formas. Várias formas. Você precisa ser simplesmente, meu irmão, atento a essas formas. Todos nós temos propensão para o pecado. A semente do pecado vive em cada um de nós. É uma luta diária negar isso. Não é fácil, por isso que não pode ser feita unicamente por você. Tem que ser feita em comunhão com a presença do Espírito Santo, porque essa é a força que você precisa para vencer. E você tem que ter o discernimento para diferenciar quando é um ataque espiritual ou quando é simplesmente o pecado que vive dentro de você se manifestando. Se é isso, se é essa situação, meu irmão, cabe a você clamar pelo Senhor para vencer isso aí, esse lado negro que existe dentro de você. Essa coisa ruim que existe dentro de você, que todos nós temos. Não é igual, né? O pecado que... o meu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, não é igual ao seu, mas você tem o seu. E a gente precisa lutar contra isso. E, meu irmão, eu vou dizer uma coisa que é quase que um testemunho do que acontece comigo. Quando eu piso no tomate,
eu fico muito mal por dias. E aí vem um ponto muito essencial nessa batalha espiritual. Quando a gente fica mal, quando a gente fica triste, a gente quer entregar os pontos. A gente quer desistir de tudo, a gente desacredita de si mesmo e diz, eu não tenho jeito. É isso que Satanás quer. É isso que ele quer, que você desista. Enquanto isso, o Senhor está dizendo, filho, eu já sabia que você ia pecar. Eu já sabia que você ia escorregar aí nesse ponto. Mas não desista não. Eu disse para você que no mundo ia ter aflição, mas ele disse também, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus está dizendo que se ele venceu, a gente é capaz de vencer também, porque ele anda conosco em todo o tempo de nossa vida. Ele não abandona você, meu irmão, minha irmã, de jeito nenhum. Então, não desista. Isso é algo que eu digo para mim todas as vezes em que eu sinto essa vontade, porque a tristeza me empurra, me impulsiona a desistir, a entregar os pontos, a duvidar que eu sou capaz de ser melhor, que eu sou capaz de ser a pessoa que Jesus me fez para ser. Não deixe essa dúvida entrar na sua mente. Isso é a armadilha de Satanás. É isso que ele quer. Que você desista da ideia de que você é capaz, de que você é santo de Deus. Não deixe essa mentira se propagar aí dentro, nem crescer aí dentro da sua mente. Se você realmente se arrependeu do que você fez, meu irmão, busca o Senhor. Sede vigilante o tempo inteiro. Orai sem cessar. Quando Jesus disse isso, ele sabia o que estava dizendo, meu irmão. Porque o diabo é paciente. Ele é ardiloso, estrategista. Ele quer e vai buscar todas as formas de querer tragar a nossa alma. E para isso ele exerce da paciência de preparar o caminho, mas tão sapatinho de lã, sabe, tão devagarzinho, para a gente não perceber, que é para a gente cair na armadilha. E lembre-se, não canso de dizer, as maiores batalhas da nossa vida acontecem aqui e aqui. Não se deixe enganar. Onisciência é só de Deus, mas o diabo sabe como agir com cada um de nós, usando aquela fraqueza que cada um de nós tem, para poder ir puxando o nosso tapete devagarzinho e minando as nossas forças e minando nossa fé em Deus para nos tragar. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Não deixe isso acontecer. Usa a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a espada viva que é a palavra de Deus. Ora sem cessar, meu irmão. Leia a palavra. Busque o entendimento que ela nos traz. Tenha um relacionamento com o Senhor. É isso que vai nos salvar das armadilhas do diabo. A gente vai continuar vivendo nesse mundo, enquanto Deus quiser, e passando por aflições e provações. Mas aí você se lembra do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Então não preciso temer nada. Amém, meu irmão? Um grande abraço.